Olá, meu nome é Guilherme Lapin, sou médico formado em 99, cirurgião geral e cirurgião plástico. Agradeço a Alfa Ômega, a TV Alfa Ômega e o Sr. Edival Casoni pelo convite para mais um Saúde em Questão. E o tema que nós vamos abordar hoje é a lipoaspiração. Bom, a lipoaspiração é uma cirurgia considerada polêmica desde que foi criada no início dos anos 80, por ser um procedimento essencialmente estético. Até hoje, muita gente não enxerga como que a autoestima baixa afeta a saúde de uma pessoa, taxando a lipoaspiração como algo desnecessário, ou dizendo que emagrecer e fazer exercícios teria o mesmo resultado. Mas esses são conceitos antiquados e errados. A lipo é a maneira mais segura e a única realmente efetiva, até hoje, na remoção das gorduras localizadas e na alteração da forma do corpo. A indicação dessa cirurgia tem que ser sempre de ganhar e melhorar formas e nunca para emagrecer. Bom, o que isso quer dizer? Qual a diferença entre emagrecer e perder gordura localizada? A nossa distribuição de gordura obedece a um padrão genético fixo para cada indivíduo. Portanto, nós engordamos e emagrecemos de forma global e nunca de forma localizada. E acabamos mantendo as formas gerais do nosso corpo. Para a modelagem do formato do corpo, melhoria das curvas, harmonização das partes com mais gordura e das partes com menos gordura, é necessário um emagrecimento localizado, pontual, que só um procedimento como a lipoaspiração pode fazer. Portanto, a lipoaspiração é bem diferente de fazer uma dieta ou de fazer exercícios. O que um faz, o outro não faz e vice-versa. Ou seja, a lipo não emagrece de verdade, mas dá formas que o corpo nunca teria de outra maneira. Em compensação, a dieta e os exercícios é o que de fato faz emagrecer, mas as formas mudam muito pouco. Ou seja, quem tem culote continua com culote, quem tem cintura mais quadrada continua com cintura quadrada e assim vai. Mas aí surge uma pergunta importante. Só pode fazer lipo quem for magro e quiser apenas mudar as formas do corpo? E a resposta é: não necessariamente. O conceito de magro e gordo está relacionado a um conceito de difícil definição, que é o peso ideal. Bom, existe uma ideia geral ultrapassada de que o peso ideal sempre será a sua altura menos um número X. Então, por exemplo, se você tem 1,70 m, o seu peso ideal seria esse 70 menos 10, então o peso ideal seria de 60 quilos. Isso não considera as variações de metabolismo que o nosso corpo sofre ao longo da vida, como por exemplo, o advento da puberdade, as variações de peso, as gestações, o envelhecimento, as doenças crônicas, aspectos culturais, né, que tem a ver com tipo de alimentação, bom, etc. Né? Era comum há alguns anos que a paciente com sobrepeso fosse ao cirurgião plástico para uma lipo, e lá ela era orientada a perder 10, 15 quilos antes de operar. Bom, ela saía de lá, daí ela entrava num regime maluco, tomando anfetamina, sibutramina, anfepramona, conseguia emagrecer de fato esses valores aí de 10, 15 quilos, de forma totalmente artificial, e voltava ao cirurgião. Aí lá, como ela tinha atingido a meta de perda, ela fazia a cirurgia e ela dava como missão cumprida. O problema é que logo ela retornava ao seu estado normal de metabolismo e aí engordava tudo de novo. Perdia o resultado, ficava com irregularidades na cirurgia e, obviamente, ficava super insatisfeita depois de ter feito tantos esforços para conseguir chegar nessa meta. Por isso que um conceito razoável de peso para se indicar uma lipoaspiração é que a paciente esteja num peso estável, ou seja, sem grandes variações de peso nos últimos 6 meses no mínimo, né? E busque uma melhoria de forma e não de emagrecimento. E a paciente deve saber que será dado a ela a melhor forma possível para o peso em que ela está e que será um resultado mais duradouro por estar dentro do metabolismo normal dela. Bom, mas então o que é a lipoaspiração? Então, antes de qualquer coisa, a lipoaspiração é uma cirurgia que tem que ser respeitada como tal. É muito comum a paciente me perguntar se ela pode fazer uma lipoaspiração ao invés de fazer a cirurgia, como se a lipo não fosse uma cirurgia.
E sempre toda a lipoaspiração tem que ser feita, obviamente, por um cirurgião plástico, um local preparado para o porte do procedimento proposto. Então, quanto maior a lipoaspiração, maior a estrutura necessária. Bom, mas continuando. Ela é uma cirurgia onde se faz algumas pequenas incisões ao redor de 3 milímetros e se injeta um líquido com soro, que tem anestésico, tem adrenalina, para fazer os vasos se contraírem e reduzir o sangramento. Daí nós introduzimos uma cânula ligada a um aspirador por uma mangueira. Então o cirurgião faz movimentos muito conscientes de vai e vem, sentindo sempre a ponta da cânula com a outra mão, de modo que a cânula vai aspirando a gordura bem devagar e o cirurgião vai modelando aquela região. Essa modelagem fica sempre restrita à camada subcutânea, sem invadir, obviamente, o plano muscular, que é mais abaixo, e sem raspar na pele mais acima. Bom, uma curiosidade é que a cânula de lipoaspiração é um instrumento rombo, ou seja, ela não fura como uma agulha e nem é cortante como uma faca. Se eu forçar a cânula contra a pele da minha mão, ela não fura a pele, né? E tem que ser dessa forma para que ela não penetre em camadas onde ela não é bem-vinda. E hoje em dia pode-se usar também auxiliares da lipoaspiração, como instrumentos chamados o Vaser, com V mesmo, e o laser. O que esses instrumentos fazem, na verdade, eles liquefazem a gordura, eles transformam a gordura em líquido para facilitar a aspiração. E o vibrolipo, que faz a cânula vibrar e facilita a penetração na cânula pela gordura. Qual é a anestesia? Bom, a anestesia de eleição costuma ser a anestesia geral, que atualmente é uma anestesia muito segura, mantém os vasos sanguíneos do subcutâneo contraídos e acaba ajudando na prevenção de sangramento, né? A anestesia local também é possível quando as áreas forem pequenas, mas ela tem que ser indicada com muita parcimônia, porque as doses de anestésico são bem mais altas que as doses na anestesia geral, e, portanto pode ficar tóxico para o paciente. Outras anestesias, como a RAC e a peridural, acabam sendo feitas também por serem mais baratas, né? E pelo Brasil afora isso é muito valorizado do que anestesia, em relação à anestesia geral. Mas elas exigem muita atenção porque elas fazem os vasos do subcutâneo se abrirem, se dilatarem. Isso acaba aumentando as chances de sangramento durante uma lipoaspiração. Bom, quais são os riscos da lipo? Essa talvez seja uma das partes mais polêmicas e que tem mais desinformação sobre essa cirurgia, né? Então, antes de mais nada, a lipoaspiração é uma cirurgia muito segura, apesar da pressão da mídia em fazê-la parecer arriscada, né? Então, vamos falar friamente, né? Toda cirurgia tem uma taxa de mortalidade anual. Só para você ter uma ideia, uma cirurgia comum, como uma cesárea, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 68 mortes por ano para cada 100 mil cirurgias. A lipoaspiração tem uma taxa de mortalidade de 18 mortes por ano a cada 100 mil cirurgias. Ou seja, a lipo tem menos de 1/3 das mortes do procedimento cesárea para cada 100 mil procedimentos feitos. Ela é, entre aspas, mais de 3 vezes mais segura do que uma cesárea, que é tida como uma cirurgia banal. Mas você tem a certeza que dessas 18 mortes, apesar de ser um número baixo, todas essas 18 estarão divulgadas na mídia, porque isso vem de jornal. Mas o que pouca gente fala, o que essa mídia fala muito pouco, é que a grande maioria dessas mortes poderia ser evitada, porque foi executada por médicos que não eram cirurgiões plásticos. E várias vezes nem formação em cirurgia eles tinham. Então, por isso que eu insisto, lipoaspiração tem que ser feita por cirurgião plástico. Bom, gente, é preciso ter consciência que a maioria das complicações são evitáveis quando se escolhe um profissional treinado e uma estrutura hospitalar adequada. Óbvio que toda prevenção de complicações envolve algum custo, e muitas vezes o local mais barato não atende às práticas mais seguras. Pós-operatório. Bom, é uma cirurgia que envolve um pouco de dor, claro, mas essa dor varia bastante de paciente para paciente. Mas com os analgésicos certos isso fica bem suportável, né? Nos 3 primeiros dias, em geral, não há dor quando a paciente fica parada, só quando ela se mexe. E aí depois a melhora costuma ser rápida. O uso de malhas cirúrgicas e a drenagem linfática é indicada para todos os casos e é o cirurgião plástico que tem que indicar quando se deve parar de usá-las, né?
O resultado final é entre 4 e 6 meses, que é quando todo o inchaço cede, né, acaba indo embora, e as fibroses, que são as cicatrizes no subcutâneo, também terão absorvido. Então é quando a gente está numa situação de resultado final. Bom, o tempo acabou para esse tema. Para maiores dúvidas, acessem meu site www.clinicamedicalapim.com.br e para dúvidas mais específicas o meu e-mail é lapingui@uol.com.br. Obrigado pela atenção, até logo.